Tomar o seu assento, irmão. Nós estamos numa escola bíblica de obreiros, onde Deus tem falado muito, amém? Deus tem falado de forma grande, poderosa, e é bom, irmãos, nós ouvirmos as mensagens que foram colocadas aqui e colocá-las em prática, amém? Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Então, quero convidar a você já de antemão abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e aproveitar o ensejo, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Joel, que nos deu a oportunidade de estar aqui, participando, ministrando uma porção, né? Eu vou participar como diriam os pastores que já me antecederam, né? Com conta-gotas aqui, para somar junto ao que Deus já tem nos dado aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Nós tivemos aqui pregadores ilustres, pessoas que Deus tem usado grandemente, e a gente fica feliz, irmãos. Fica feliz e, como diria o pastor Carlos, e até preocupado, porque depois a nossa responsabilidade fica maior, né? Aleluia, porque depois a gente tem que pregar. E eu estava orando agora pelo pastor Dejalma ali, já estava orando por ele, dizendo que ele vai estar nos próximos, né? Então, glórias a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 6, que é o tema da nossa escola bíblica, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Eu queria ler também com você o verso 7, que diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Eu não sei se você entendeu da mesma forma que eu, mas durante todas as pregações eu comecei a perceber que nós não somos nada, né? Eu não sei se você estava pensando que era alguma coisa nessa história toda aqui, porque a gente às vezes fica assim pensando que é alguma coisa, né? E até prega com eloquência, com um negócio aí, mas na verdade é Deus quem dá o crescimento. Você só não pode esquecer isso, irmão. O resto você vai fazer tudinho que foi aprendido aqui. Você vai orar, você vai jejuar, você vai vigiar, você vai fazer um monte de coisa. Só se lembre que você não é nada. Amém? Quem é Ele. Você pode dar uma glória a Deus nessa hora, em nome de Jesus? Se glória a Deus aí vai ajudar em alguma coisa aqui, viu? Aleluia. E quando eu fiquei, irmãos, cada vez como foi dito aqui, né, a gente vai ficando surpreso porque a gente planeja falar alguma coisa e eu mudei já a pregação umas 10 vezes. Eu digo, não, eu vou falar sobre oração. Vou falar sobre oração, leitura da palavra e jejum. E aí a gente vai vendo cada um pregando mais bonito ainda e mais bonito ainda. Eu digo, não, vamos mudar esse negócio. Porque, irmão, é bonito a gente ver, né, como foi usado aqui o pastor João Luiz de França e como foi usado o pastor Glade e o pastor Giliade e tantas pessoas que passaram aqui, o pastor Machado, né? Cadê ele? O pastor Sandro Machado. Segura um pouquinho mais o pastor Joel aí, meu amigo, pelo amor de Deus. Né? E o pastor Rogério, né? Que já que o Machado foi primeiro, depois veio o Canivete, foi um negócio lindo, né? E foi uma coisa bonita, mas a gente vendo a experiência em cima de cada um, né? O pastor Carlos, quando pregou aqui, o pastor Alci, tantos pastores que pregaram aqui, me desculpe se eu não mencionei o seu nome, mas você sabe, né? O pastor Alexandre, que acabou de pregar, e tantas vezes, irmãos, a gente fica olhando assim, dizendo glórias a Deus, né? Que Deus está usando muito a sua igreja, e que assim, certamente, Deus irá continuar abençoando para a glória do nome de Jesus, amém? Então eu queria começar, irmãos, essa mensagem nessa manhã. Me desculpe se eu falar à noite, viu? Que nós estamos acostumados a pregar à noite. Então se eu falar pela manhã, você, por favor, faça a tradução automática aí. Né? Estava lendo esse capítulo todo, na verdade, a carta desde o capítulo 1, e a gente começou a perceber algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Antes de nós entrarmos, eu queria fazer essa introdução. No capítulo 1, você já observa Paulo fazendo menção das pessoas que estavam dizendo, olha, eu sou de Paulo, né?
Paulo pregou, que foi uma bênção, meu amigo. Olha, glórias a Deus. Aí o outro diz, não, mas eu gostei de Apolo, né? Apolo é o cara, né? E cada um foi fazendo. O outro disse, não, Cefas. E o outro dizia, não, eu sou de Cristo. E sempre tem aquele espiritual, né? Diz assim, não, isso aí não é, né? Isso é tudo do homem, né? Eu sou de Deus. E aí fica aquele negócio, e eu fiquei olhando essa confusão aqui dentro da igreja de Corinto. Se você começa a ler os primeiros capítulos, você vai observar, irmãos, como é interessante, como ele começa a mostrar que algumas pessoas estavam divididas, algumas pessoas estavam mudando, na verdade, os fundamentos, né? Estavam pensando da sua própria forma, direcionando da sua própria forma, pensando ou até avaliando as coisas de Deus de alguma forma, até que chega o capítulo 3, onde Paulo vem, chama a igreja e começa então a mostrar o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? No capítulo 3 aqui nós vimos isso, e ele dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E aí ele se coloca na posição, irmãos, que realmente nos chama a atenção. Ele diz assim, olha, nós não somos nada nisso aqui tudo, né? Nós não somos ninguém, nem o que planta, nem o que rega, é nada. Mas aqui é Deus quem dá o crescimento, é Ele que faz tudo. E eu fiquei muito interessado quando chega nos versículos 10, 11 e 12. E quando chega no versículo 11, mais ou menos, ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? E quando chega o versículo 12, ele diz assim, e aí ele começa a mostrar, mas ainda quando chega mais à frente, ele começa a mostrar que alguns, né, o capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, ele disse assim, sabe uma coisa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr ele como fundamento, como um sábio arquiteto que sou, eu vou colocar ele como fundamento. Mas olha, observe bem o que é que diz o versículo 10, eu quero ler com você. Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ele está falando, Paulo era que estava falando, né? Era Paulo que estava dizendo, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Porém, ele diz, veja cada um como edifica. Amém? Vamos ler essa passagem, porque eu estou com um problema aqui de retorno, não acredito que é o som. Então ele diz assim, ó, vamos ler todos juntos? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Amém? Ele disse, veja cada um como edifica sobre ele. Eu estava brincando, quando eu falei do retorno, estava falando do retorno pessoal aqui, viu, meu filho? Aqui o som funciona, meu amigo. Pode não funcionar o site. Desculpa a idade. Mas o som funciona. Olha só. Então aqui a gente começa a observar esse tópico aqui que é muito interessante. Ele diz assim, eu coloquei como fundamento, ele disse, eu coloquei Cristo, eu coloquei Ele, e não pode se colocar outro. O fundamento da igreja que cresce tem que ser Jesus, amém? Tem que ser Ele, se não for Ele, irmão, não tem como ela crescer. Na verdade, algumas incham, como foi falado aqui, outros buscam outros recursos para fazer a igreja crescer, porém, quem dá o crescimento é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem condição de fazer crescer. Agora aqui quando nós vimos assim, ele disse, mas veja cada um como edifica. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Ele disse assim, olha, observe, os fundamentos já foram colocados, né? As instruções já foram dadas, mas veja cada um como edifica. Se você quer ter uma igreja saudável, se você quer ter uma igreja que cresça na vontade do Senhor, então siga este fundamento, Jesus Cristo. Aleluia, aquele que pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Aleluia, aquele que pode fazer as coisas que você não pode. Então coloque como fundamento. Mas ele disse, veja cada um como está fazendo.
Porque muitas vezes, irmãos, alguns estão fazendo ou procurando da sua própria forma, da sua própria maneira, e vendo que não está dando resultado, vendo que as coisas não estão indo, e às vezes nós começamos a nos focar muito, como foi falado aqui, em algumas pessoas, e dentro da igreja, e a nossa visão, que era um pouco mais ampla, ela começa a se fechar, e a gente começa a olhar somente para dentro da igreja. E a gente começa a olhar somente para as pessoas, e começa a olhar para aquele líder que não está dando o resultado que você precisa, ou então aquela irmã que não está fazendo o que você manda, ou aquele que não está fazendo, e a gente começa a fechar os nossos parâmetros e olhar somente para algumas coisas. Ele disse: veja como você está edificando. Será que você está olhando somente para essas coisas? Será que você está observando somente isso? Porque os parâmetros de Jesus são muito maiores, para que a igreja cresça, para que ela aumente, para que o objetivo seja alcançado. Eles são muito maiores, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Hoje parece muitos tipos de fundamentos, irmãos. Hoje muitas pessoas estão aplicando métodos e fundamentos de todo jeito para ver se a igreja cresce, e isso alcança algumas pessoas. Na verdade, irmãos, tem alcançado muitas pessoas, e nós ficamos muitas vezes abismados com como as coisas estão acontecendo. E eu fiquei observando, e todo mundo quer dar uma dica de como a igreja vai crescer, não é? Cada um vai dizendo: olha, faz assim, olha, pastor, faz assim, faz um louvorzão, faz aquilo, né? Faz aquilo, faz um chape-chape ou qualquer coisa assim. Tenho nada contra isso, né? Tenho nada contra isso, mas eu estou dizendo, cada um faz de alguma forma, né? Vamos lá, e aí daqui a pouco a gente vê que o fundamento é Deus, amém? O fundamento é Cristo. E aí às vezes as pessoas começam a criar métodos, né? Alguns trazem métodos de crescimento, fórmulas mágicas, irmãos, que encantaram muitos pastores, né? Olha, em pouco tempo você terá 12, depois 24, e depois não sei quanto, e aí vai encher todo mundo. E às vezes as pessoas começam a olhar para isso como se fosse o fundamento da igreja, não é? Não, tem que andar nisso, tem que fazer isso, e é isso que vai funcionar, e é aquilo que vai funcionar. E a pessoa começa a direcionar a sua vida ou o seu crescimento naquilo, e alguns até cresceram, incharam, e daqui a pouco vem aquele vento, porque Deus não deixa essas coisas por muito tempo, aleluia. E depois vem ali a mão de Deus, e aí acaba com aquilo tudo, e a pessoa fica a ver navios. Nós precisamos entender o fundamento. Nós precisamos saber em quem temos crido. Nós precisamos acompanhar o crescimento e como Deus tem feito em muitas vidas, e não foi de outra maneira, foi através da oração, da leitura da palavra do Senhor, através do jejum, da fé, da obediência. É esse o fundamento de Jesus Cristo, e é por aí que a igreja vai crescer. Ele não vai crescer de outra forma, aleluia. Se você tem outra estratégia, está enganado. A estratégia se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glorifica o nome dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns até cresceram, alguns até multiplicaram, e algumas pessoas disseram para a gente e falaram assim: pastor, nós vamos lá para aquela igreja porque está crescendo, é a bola da vez. Né? É a bola da vez. Parece que surge esse movimento, e aquela está crescendo aí, um monte de gente para lá, porque ali está crescendo, porque as coisas estão acontecendo, até que chega a hora, irmãos, de Deus tratar. Porque não pense que a igreja do Senhor, ela está andando sozinha de qualquer forma. O nosso Senhor, né? Ele vai estar sempre ali presente, e ele de vez em quando passa o prumo. Aleluia. Eu quero somente fazer uma menção a respeito de uma coisa. O meu pai era mestre de obra, e com isso eu aprendi algumas coisas de construção. Eu estava construindo uma vez com ele, e ele me falou sobre uma palavra, um material que se chama prumo. Quem já conhece esse negócio aqui, diga amém. Os mais velhos, os mais novos já usam nível. Eles colocam nível na parede. A gente já, né, daquela é o prumo, né? E ele era um aparelhozinho assim de madeira, que tem um cordãozinho, e lá embaixo tem um ferro. Ele coloca o prumo na parede. Se o ferro estiver separado, é porque a parede está tombando para o lado de cá.
Aí ele bate um pouquinho aqui com a colher de pedreiro, aí a parede volta, aí quando o ferro bate lá no lugarzinho certo, estava bom. Quando chega um pouquinho mais para frente, irmãos, aí o ferro fica encostado na parede e estava para o lado de cá. Ele batia do lado de cá e aí a parede ia crescendo reta. Amós capítulo 7 diz que Deus foi passeando por dentro da igreja. E quando ele estava passando, ele perguntou para o sacerdote: você viu aí? Você está vendo aí o que ele tem na mão? Ele disse: sim, é um prumo. Ele disse: eu vou passar no meio da igreja, eu vou passar no meio do povo de Israel, eu vou colocar o prumo, porque ela não está subindo no fundamento direito e ela está entortando para cá. Eu vou lhe dizer uma coisa: se entortar um pouquinho aqui, lá na frente vai ficar torto demais. Então de vez em quando Jesus passa com prumo e aquele que fica dando glória a Deus e aleluia, aí começa a sair fora e daqui a pouco você não conta mais com ele. A igreja tinha 15, daqui a pouco ela desce para 10. Escute, o fundamento é ele, aleluia. Não se preocupe, porque ele vai mandar a quem vai subir, aleluia, vai fazer a igreja crescer para a glória do nome de Jesus. Não fica preocupado: ah, pastor, só tinha 10, saiu uma família, meu Deus, pastor, eu vou deixar ele aí. E a igreja cresce desaprumada, como diz lá no Nordeste, desaprumada. Cuidado, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele está passando o prumo e ele vai fazer a igreja dele crescer, aleluia, pronta como sábio arquiteto. Ele sabe, aleluia, como fazer a igreja crescer para a glória do nome de Jesus. Dê um glória a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A orientação de Deus para o crescimento da igreja, irmãos, não está basada no conhecimento humano. A orientação de Deus não está basada na estratégia humana ou na capacidade humana. Ele pode usar, e ele usa a estratégia, a capacidade humana, aleluia, para que a glória seja do nome dele e a igreja cresça, aleluia, perfeita para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 54, aleluia, Isaías capítulo 54, e nós iremos meditar aqui numa porção, aleluia, da orientação de Deus para as nossas vidas. Como eu falei, irmãos, nós falamos todos sobre oração, e eu quero falar para você mais uma vez: a oração é fundamento. Aleluia. A igreja que cresce sem oração, ela vai ter problemas amanhã espirituais que você não terá como controlar. A igreja que cresce sem palavra de Deus, ela vai crescer, mas ela vai crescer muitas vezes com muitas pessoas desobedientes dentro da igreja. Vai crescer com pessoas em pecado servindo dentro da casa do Senhor. E a gente às vezes começa a dizer: eu cresci, olha aí, olha o crescimento, olha aí como está. Cuidado, porque Deus quer que a igreja cresça. Nós estamos saindo cheios aqui de vontade de fazer a igreja crescer. Nós estamos saindo aqui cheios de vontade, aleluia, de colocar em prática o que nós colocamos. Porém, cuidado, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a glória do nome de Jesus. Cuidado, aleluia, cuidado como você vai fazer, cuidado como você vai colocar os fundamentos, cuidado como você vai edificar em cima disso. Pastor, eu estou orando, estou fazendo tudo, mas estou fazendo aquilo e aquilo também. Cuidado, aleluia. A igreja do Senhor tem que estar sempre examinando as bases para a glória do nome de Jesus. Dê um glória a Deus nessa noite. Isaías capítulo 54, aleluia. Isaías 54, versículo 2 e 3. Eu só vou fazer a leitura desses dois versículos, mas eu vou explicar um pouco. 54, 2 diz assim: amplia o lugar da tua tenda. É crescimento ou não é, irmãos? Amém? E diz: e as cortinas das tuas habitações se estendam. É crescimento ou não é, irmãos? Aleluia. Ele diz: não o impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas. Igreja que cresce tem que ter as estacas firmadas. E o que é interessante, irmãos, o versículo 3 ele diz: porque transbordará, e algumas têm transbordará, que é a mesma palavra, transbordará à direita e à esquerda. Dê um glória a Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na euforia muitos se atropelaram. Na euforia de crescer a igreja, alguns se atropelaram.
passaram por cima de algumas pessoas, pisaram em cima de outros. Estou crescendo. A gente passava pelo irmão, o irmão vinha, ô pastor, pai do Senhor, tudo bem, não sei o quê, carrega a sua Bíblia, hoje está dirigindo uma congregaçãozinha, ô pastor, pai do Senhor. Até tem pose de pregador, rapaz. Né? Começou a dirigir hoje, ontem, né? É muito cacique, irmão, para pouco índio, né? A pessoa pegou, aprendeu a dar 2 gritinhos ali e tal, e já começa a abrir uma congregação. Não, agora eu vou, não preciso mais do pastor Joel, não preciso mais dele, não. Vou abrir a minha congregação, né? Eu não preciso mais disso, não, eu vou fazer o meu... Cuidado, 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 porque nós precisamos firmar as estacas. Não se cresce de qualquer jeito, não. Você já tentou formar uma tenda? Você já tentou montar uma tenda? É complicado, irmão. Eu já tentei, é complicado. Você puxa de um lado, ela fica torta. Você puxa do outro, ela fica mais torta ainda. Aí você tem que ir lá na outra, lá do outro canto, e puxa para o outro lado, até que ela fique alinhadinha. Para ficar alinhada, irmão, é preciso muito trabalho. É preciso arrodear a tenda umas 10 vezes para ver se as estacas estão firmes. É preciso rodar ali um bocadinho de vezes para saber se vai aguentar o balaio que vai ser colocado na tua cabeça. Tem gente que o pescoço é fino, irmão. O pescoço é fino. Não aguenta muita coisa, não. E aí a pessoa fica ali desesperada. Ah, Jesus me abandonou. Não abandono nada. É porque o balaio é pesado mesmo. É porque para tomar conta de igreja você vai ter que aprender a chorar. Você vai ter que aprender a fazer comida no meio do deserto, comer sozinho e ainda achar bom. Você vai ter que aprender muitas vezes a chorar, e como foi dito aqui, a mãe não vê e ninguém vê, porque até a esposa do lado não está vendo o que você está passando. Mas você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Vai ter que arrodear a tenda e ver que as estacas precisam estar bem firmadas para você aguentar. Aleluia, o deserto que vai passar, os vales, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque nem você nem eu somos alguma coisa, mas Ele, aleluia, para Ele é a honra, para Ele é a glória, para Ele é o louvor. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alargue a sua tenda. Mas as pessoas só leem a primeira parte, parte A. Alarga, estenda. Eu vou agora pronto, meu amigo. Depois desse congresso, vou sair correndo. Vou colocar em prática isso. E daqui a um mês vai estar tudo cheio. Cuidado. Cuidado, meu amigo. Você vai ter que orar um bocado, né? Uma vez eu escutei aqui o pregador falando e dizendo assim: não, a gente vai para exercitar e no primeiro dia a gente queima tudo, né? A gente pensando que vai aparecer algum músculo e a gente até vai para o espelho olhar se já apareceu um dia de exercício. Um dia de exercício a pessoa já vai olhar se o músculo apareceu, se apareceu, está atorneado, se não, né? A pessoa já começa. Um dia de exercício, irmão. A pessoa começa a orar 10 minutos, e ora 1 hora, 2, pronto, já se levanta, precisa nem orar, orei tudo. Cuidado, meu filho, vai firmando aí as estacas. Vai andando aí, você vai ver que esse caminho é trilhado com muitas lágrimas. Essa era a orientação, irmãos, para o povo que acabou de sair do cativeiro. O Salmo 126 fala muito bem claramente sobre isso. O Salmo 137 fala melhor ainda, porque no verso 4 ele diz assim: aquelas pessoas que estavam nos escravizando, são essas as pessoas que pedem para eu cantar. Como é que eu vou cantar aqui no meio do cativeiro? Como é que eu vou cantar aqui no meio da dor, no meio do sofrimento? Vai ter que cantar sim, aleluia. Foi lá que Paulo cantou e Silas cantou, aleluia, dando glórias a Deus, orando e dizendo: eu não sou nada, aleluia, para que o nome dele apareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi lá que você aprende que não é nada, aleluia, que é na tua vida é o Senhor. E tem um hino que me chama muita atenção e eu gosto demais. Ele diz: olha, Senhor, a parte mais importante
na minha vida é o Senhor. Aleluia, não sai de mim não. Aí o salmista Davi diz assim: Senhor, eu pequei, errei, fui concebido em pecado, aleluia, mas não tira de mim o teu Espírito, porque o homem sem o Espírito Santo de Deus não é nada, aleluia, sem reconhecer a glória de Deus não é nada, aleluia, e se não orar e esperar no Senhor, não vai alcançar a vitória. Então começa a firmar as estacas da tua tenda, aleluia, para que ela cresça alinhada em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns estão crescendo de qualquer maneira. E quando crescem de qualquer maneira, até o diabo ajuda. Pastor, ajuda. O diabo ajuda, porque ele sabe que uma igreja torta vai ter crentes tortos, vai ter uma família torta, vai ter um matrimônio torto, vai ter pessoas ministerialmente tortos. E ele diz: agora que eu vou ajudar mesmo para que cresça assim. Mas quando a gente começa a alinhar as estacas, irmão, remande, cavaná, subre, kivanaia, aleluia, são poucos que aparecem para o círculo de oração, são poucos que colocam ali o seu punhado, aleluia, o seu quinhão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando a gente chama para a doutrina e chama para a palavra de Deus, são poucos, porque querem crescer muitas vezes tortos. Aleluia, então comece a praticar. Comece a colocar na presença do Senhor. Aleluia, comece a colocar para que a sua igreja cresça, a sua congregação, aliás, cresça. Aleluia, mas ela cresça de maneira alinhada com a palavra de Deus. Aleluia, aprumada no Espírito Santo do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e que nós desapareçamos e Ele apareça para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós já ouvimos aqui, sabemos, irmãos, é oração, é o jejum, é a leitura da palavra. Mas eu não vim falar do crescimento nesse sentido, até mesmo porque o meu tema é livre. Eu vou falar, irmão, das estacas. Eu quero falar pelo menos de 3 estacas, se o tempo me permitir. E eu quero falar da primeira estaca, a da aliança. Quando eu estava lendo essa madrugada, e ontem à noite também, eu comecei a orar e o Senhor disse: fala de Abraão. Abre, falando de Abraão. Deus escolheu Abraão, irmãos, porque ele era um homem de pacto. Deus escolheu Abraão porque era um homem de pacto. Quando ele dizia, vou fazer, ele fazia. Quando ele dizia assim, olha, eu vou trilhar por esse caminho, ele dizia, eu vou fazer, ele fazia. Aleluia. Ele disse, ainda que com dano meu, ele disse, eu não vou mudar, eu vou fazer porque é assim para fazer. Era um homem de pacto, era um homem de aliança, e por ser uma pessoa de aliança, Deus poderia confiar nele. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, e te farei frutificar grandissimamente. É crescimento ou não é? Diga amém. Amém. Aleluia. E de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência depois de ti e em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti, e te darei as tuas descendências depois de ti, e as terras das tuas peregrinações, todas as terras de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas tuas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. Eu quero parar somente aí na parte do pacto, na parte da aliança. Deus chamando Abraão para uma aliança, e sabia, a palavra de Deus nos ensina, quando você lê o livro de Êxodo e muitos outros livros, menciona, aleluia, como Deus escolheu Abraão porque era um homem de pacto.
Deus está chamando hoje obreiros que tenham pacto com Ele. Porque quando você foi chamado, dê um glória a Deus nessa noite ou nessa manhã. Aleluia, quando você foi chamado, Deus não disse, vem aí, entra aí de qualquer maneira. Quando Deus te chamou, Ele disse para você, olha, vou te guardar, dê um glória a Deus. Ele disse, eu vou andar contigo por onde andares. Eu vou firmar, aleluia, minha aliança entre ti e mim. Deus, quando te chamou para cuidar das ovelhas, Ele te chamou com um pacto. Ele disse, onde você entrar, eu vou abrir o mar, vou te passar pelo meio das águas e elas não vão te submergir. Vai andar pelo meio do fogo e ele não vai arder em ti. Deus fez um pacto conosco, aleluia. Nós entendemos este chamado, aleluia, e é por esta palavra que muitas vezes quando estamos em aflição, na hora da angústia, nós usamos o Salmo 119, versículo 49 e dizemos, Deus, lembra da tua palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Glorifica o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia, é lá no deserto, é lá na hora da dificuldade, é lá que você tem que lembrar dessa estaca que Deus te chamou dizendo, eu vou fazer na tua vida, eu vou cuidar da tua descendência, eu vou cuidar da tua casa, não vai faltar o pão, aleluia, porque se não tiver o pão, aleluia, Deus faz cair do céu como fez no deserto, aleluia. E quando nós ouvimos aqui o pastor Fio falando, ele disse, eu não tinha como pagar, mas ele tinha um pacto com Deus, e o pacto do Senhor era cuidar da sua obra, aleluia. E ele lembrou e disse, Senhor, eu queria pedir auxílio para o pastor, eu queria pedir auxílio para o meu pai, mas eu vou para aquele pacto que tu fizesse comigo, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia, nesta estaca que eu estou apoiado, que quando não vir do homem, virá de Deus. Aleluia, que quando não vier, aleluia, das pessoas, Ele mandará o sustento. Aleluia, Ele que guarda a tua casa, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A palavra de Deus, quando te tirou do Brasil, vou te levar para as nações. Vai dar, vai demorar, vai, aleluia, mas eu volto lá na estaca. Está aqui. Um dia Ele vai me levar, porque Ele falou. E quando Ele fala, aleluia, Ele é um Deus de aliança. Ele diz assim, eu vou fazer. Aleluia. Essa madrugada de 7 vezes eu achei Deus falando. Em 7 vezes eu achei Deus falando. Eu ia acabar com esse povo, eu iria destruir esse povo, mas me lembrei do pacto. Eu me lembrei da palavra que eu dei ao meu servo. Eu me lembrei da palavra que eu dei a Abraão. E eu disse para ele que ia fazer dele, aleluia, as nações. Aleluia, eu iria fazer dele uma grande nação. E os povos me conheceriam atrás dele. Aleluia, então volta para a tenda. Aleluia, vai lá para trás da tenda e olha onde está estancado a estaca. Aleluia, lembra do que Deus te falou em nome do Senhor. Eu ia entregar tudo para o pastor. Não estou aguentando mais. Não aguento mais essa situação. Lembra do pacto lá. Oh, Namassu de Kivanaga Suriandaraia. Eu disse, Senhor, ainda que para te servir eu tenho que chorar. E aí quando a pessoa começa a chorar, não vê o crescimento da pessoa, eu vou entregar tudo. Está aqui, ó. Está aqui tudo, vou entregar. E Deus disse, volta lá na estaca. Aleluia, antes do crescimento eu tenho que firmar as estacas direitinho. Aleluia, porque Deus, aleluia, vai mandar o crescimento para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa hora. Eu iria falar aqui sobre as outras passagens, mas o tempo não está me ajudando, irmãos. Eu estava preocupado que ele corresse muito, mas agora estou pedindo para ele dar uma freadazinha, porque ainda tenho 2 tópicos ainda para falar. Se Deus me ajudar e o pastor tiver misericórdia de mim. Aleluia, alarga a tua tenda, mas olha as estacas.
né? Os mais novos. Né? Eu não sou velho não, irmão, mas graças a Deus eu fui criado aos pés de Gamaliel. Meu tio está ali. Fui criado junto dele. Quantas vezes eu vi meu tio pregando e dizendo assim: olha, é aqui, ó. Deus faz isso, esperando nele. Eu fiz. Eu fui criado aos pés de muitos Gamaliels. Deus tem colocado pela sua misericórdia. E a minha família é abençoada porque teve alguém lá que filmou estaca e disse: eu não abro mão deles. Amanda, tem muito jovem hoje, irmão, que dobra o joelho ali um pouquinho e já está achando que a coisa vai funcionar assim. Cuidado, meu amigo. Cresça, mas arrodeia a tenda direitinho. Né? Cresça, mas dê uma rodeadazinha na tenda. Está firmado aqui a oração. Será que eu estou me lembrando mesmo de buscar ao Senhor? Será que realmente eu tenho prazer em fazer a obra do Senhor? Como nós ouvimos aqui, eu não me lembro bem quem foi, né? Como eu falei, a minha memória já está ficando cansada. Mas alguém falou assim: vai lá, prega lá. E o rapaz foi com toda a vontade, mas quando ele voltou, ele disse: não, pastor, não, Deus, é porque eu te amo, mas aquele povo não te ama. Ele disse: eu não mandei você pregar para quem me ama, né? Pregar para quem ama é bom demais, irmão. A gente sobe em cima do púlpito, aqui, ó, tá todo mundo olhando para mim, ninguém tá olhando nem para outro lado. É bom demais. Ruim é você pregar para aquela ovelhinha que não quer nem saber de conversa com você, que quando ela te vê, corta caminho, vai para um outro lado, e às vezes ainda fala mal de você, e ainda você tem que dar um abraço e dizer: Senhor, me dá graça, aleluia, para eu amar essa ovelha e cuidar dela. Cuidado com o crescimento rápido. Cuidado com aquele crescimento. E às vezes a pessoa não firma a estaca, irmão, e o prejuízo é grande. Eu quero falar sobre a segunda estaca, a humildade. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta, o primeiro livro dos Crônicos, né? O primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. E você vai observar aqui, irmão, e eu quero correr no tempo para a gente conseguir concluir tudo. A palavra de Deus diz assim, olha: então diga, lê junto comigo, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Então, vamos lá todo mundo junto? Então, para aí. Eu não disse para você que às vezes o diabo ajuda a pessoa? Foi o diabo aqui que incitou ele a contar. Deus estava falando e já havia falado para ele: não conte. Mas ele disse: não, eu vou contar. E o diabo disse: faz isso mesmo. Vai lá e faz isso mesmo. Que você não vai lá, incitou ele para contar. Vai lá e conta. E aí ele começou a contar, irmãos. A história é meio estranha, mas diz aí a palavra de Deus, né? Que Joabe, que era um dos grandes, um dos maiorais, começa a tentar convencê-lo e a dizer para ele: olha, não conta, Deus vai multiplicar você 10 vezes mais ainda, não conta. Mas ele não quis saber, ele disse: conto. Eu vou contar. E o pior não é nada. O pior é que diz a palavra de Deus que a palavra do rei prevaleceu. Ou seja, eles tiveram uma discussão. Eles discutiram um com o outro, dizendo: não conta. O outro disse: eu vou contar. E ele tentou abrir os olhos, dizendo: olha, não conta. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha, cuidado com essas coisas. Mas ele disse: eu vou contar. E ele contou. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ele tinha 1.100.000 pessoas. Agora escute bem. Quem ele manda contar? Joabe.
Joabe saiu para contar e diz a palavra de Deus que ele não estava muito satisfeito. Eu imagino que ele não contou direito. Eu imagino que ele não contou tão bem. Diz a palavra de Deus que ele nem contou com algumas tribos, a tribo de Levi e de Benjamim, ele nem contou. Ele diz, eu vou contar só alguns aqui, deu 1.100.000. Agora eu queria que você parasse um pouquinho aí e voltasse um pouquinho na história e se lembrasse de Senaqueribe. Senaqueribe, irmãos, eu estava assistindo um documentário americano um dia desse a respeito dele. Ele conquistou muitas terras, grandes palácios, uma riqueza tremenda. E eu fiquei imaginando e dizendo, uau, que coisa maravilhosa. Senaqueribe, quando foi enfrentar ao rei Ezequias, ele tinha um exército grande. Ele saiu enfrentando tudo que era exército pelo lado e começou a falar com cada um e começou a destruir a todos. Quando chegou no rei Ezequias, o rei Ezequias, ainda que tinha já doado algumas coisas para ele, levantou resistência contra ele. Ele disse, olha, os teus pais, quem é o teu Deus? Porque os outros reinos aqui também têm deuses. E eles chegaram e falaram, e eu fui lá e destruí eles. E quem é o Deus deles que não os defendeu? E ainda falou mais para ele, mandou alguma pessoa, um tal de Rabsaque lá, e disse assim, olha, vai lá e fala no idioma deles, que é para aqueles que estão em cima do muro, porque tinha um povo em cima do muro, eles começarem a temer e a saber quem eu sou, o rei Senaqueribe. Os irmãos se lembram, o Salmo 46 é baseado possivelmente em cima dessa história, né? E então ali o Salmo 46 começa a mostrar e a dizer, olha isso aqui, né? Ele diz ainda que os montes se transportam para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Eles começaram a dizer, aí ele perguntou, quem é o teu Deus, né? Quem é o teu Deus que vai te servir? Agora escute só, ele tinha 185.000 e estava fazendo aquela roça toda. 185.000 estava fazendo aquela roça toda. Você imagine, Davi com 1.100.000, sem contar algumas tribos ainda. Ele disse, não, eu não tem problema não, meu amigo, aqui eu mando, aqui eu faço, sou eu não preciso de nada, estou fazendo, e eu estou fazendo da minha forma. Cuidado, aleluia, porque diz a palavra de Deus, aleluia, que Deus usa Gade, um profeta que muitas vezes não é nem informado e nem mencionado. Ele diz, vai lá e fala com ele e diz para ele, aleluia, alguma coisa, e ele só revela lá na frente quando o Gade chega para falar com Davi. Davi pensando que era o rei da cocada preta, né? Que era aquele cara que fazia tudo. Aí ele disse assim, olha, Deus mandou falar contigo. E eu vou te dizer uma coisa, o que Deus mandou falar contigo é o seguinte, eu vou te dar a escolha ainda, de que você escolha. Ele disse assim, a primeira escolha que você tem que fazer, só porque você contou, só porque você deixou seu coração se engrandecer muito, só porque você não olhou a estaca da humilhação, aleluia, e ficou esperando no Senhor, vou te dizer, aleluia, vou te dizer o que é que você deve fazer. A primeira coisa, escolha você. Aleluia, 3 anos de fome no meio do povo. Ele ficou olhando, imaginando, dizendo, não, 3 anos de fome é muito tempo. Eu vi o que já aconteceu antes. Não vou aguentar não. Eu não vou aguentar isso não. Diga a próxima. Aí ele disse, 3 meses na mão dos teus inimigos. 3 meses na mão daqueles que querem te destruir. Ele disse, não. Porque os meus inimigos são muitos e cair na mão do homem é problema. Porque o homem não tem misericórdia, ele mata mesmo. Ele acaba mesmo. Ele diz 3 meses na mão dos meus inimigos, que não são poucos. Porque ele tinha crescido e tinha feito muitos inimigos. Porque ao crescer você também vai fazer alguns inimigos. E o primeiro inimigo que você já tem é aquele que fica rondando, né, aos derredores, bramando como um leão, esperando que a tua estaca solte para ele entrar e destruir a tua tenda. Aleluia. Ele disse assim, não, na mão dos inimigos eu não quero cair não. Ele disse, cai na mão do Senhor 3 dias apenas. Ele disse, na minha mão 3 dias.
Davi olhou para um lado, olhou para o outro e disse: não tem jeito, é na mão do Senhor mesmo que eu quero. É 3 dias na mão do Senhor. E a espada do Senhor se levantou. Disse a palavra do Senhor que o anjo destruidor apareceu. Você se lembra quando ele apareceu lá no capítulo 12 do livro do Êxodo? Você se lembra que ele foi mencionado em vários capítulos? Lá no capítulo 10 do livro das Crônicas, Paulo menciona a respeito do destruidor. Ele, quando passava, destruía tudo. Ele destruía todos que não tivesse o sangue marcando sobre a cabeça. E ele disse: esse anjo destruidor apareceu e começou a destruir o povo. E ele disse: ai meu Deus. Aí começou a destruir de um lado, do outro. A peste começou a entrar. Ele ficou desesperado, olhando para um lado, para o outro. E ele correu para os pés do Deus vivo. Aleluia. E chegando lá nos pés do Deus vivo, ele disse: Senhor, fui eu quem pequei. Oh, a humildade chegou agora. Ele disse: olha, voltei para a estaca. Foi eu quem pequei, Senhor. Não destrói o povo por causa de mim. Não destrói o povo por causa da minha incredulidade ou pela minha falta. Aleluia. Devassude que vanagácia. Aleluia. Estende a tua mão contra mim, a minha família, Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmão, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31. É horrenda, aleluia, coisa é cair na mão do Deus vivo. Cuidado, porque por falta de humildade muitos pregadores caíram, muitos pastores pararam seu ministério. Aleluia. Volta, rodeia a tenda e olha se a estaca está bem firmada. Aleluia. Para que você seja abençoado, a tua igreja cresça, o nome do Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus se lembra do pacto. Oh, aí eles dizem: não, eu vou fazer o seguinte, faz uma casa para mim. Oh, Jesus amado, irmãos, muitas pessoas não estão entendendo como Deus está trabalhando para alargar as vidas. Aleluia. Muitas vezes a palavra do homem está prevalecendo a palavra de Deus. Muitos homens estão ouvindo Deus falar e o coração está endurecido. Muitas vezes Deus levanta Joabes para dizer: não entra por esse caminho, está errado esse caminho. Aleluia. Para de contar isso, para de falar essas coisas, para de dizer essas coisas. Aleluia. Mas a pessoa não esquece, aleluia, não para até chegar o anjo destruidor. Aleluia. Firme essa estaca. Seja humilde. Espere do Senhor. Aleluia. Ele vai mandar o crescimento para a tua igreja. Ele vai mandar o crescimento para a tua casa. Ele tem um pacto contigo. Ele tem um pacto de fazer você ganhar almas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra? Aleluia. Glórias a Deus. Só me avise quando for hora, viu, meu amigo? Por favor. Aleluia. Diz a palavra de Deus, irmãos, e eu vou falar logo da última estaca, porque se não der tempo mais, pelo menos eu falei das 3. A última estaca, irmãos, que eu estou escutando aqui é uma bênção, é uma pregação, e glória a Deus, e aleluia, e amém. Mas eu queria lhe lembrar, irmão, da estaca principal, eu acho que do crescimento da igreja. Alarga tuas estacas, amando as almas. Eu estava ali sentado e o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Ame as almas. Ame as almas. Porque às vezes a gente fica até com raiva delas. Às vezes a gente fica com raiva do desinfeliz. Né? Do teu irmão. Às vezes a gente fica querendo estrangular o indivíduo. Mas ame as almas. Isso eu estou falando dos irmãos. Se você não consegue amar, irmão, o teu irmão, as almas lá fora estão morrendo. As almas lá fora estão morrendo e a gente, vamos crescer. Vamos crescer. E as almas lá morrendo. As almas estão ali
perecendo por uma picada, um pouquinho de água, e aqui tem tanta. Eu escutei aqui, irmão, gente pegando de caneca aqui grande, de balde aqui. Encheu aqui a igreja. E as almas lá morrendo de sede. Amamos as almas? Será que nós amamos mesmo as almas? Irmão, olha, escute só, eu estou falando de crescimento. Só que arrudeia um pouquinho o teu crescimento e vê se você ama as almas. Se você não está preocupado demais somente em dar comida para a igreja, a ser eloquente, a buscar as eloquências do conhecimento e as sabedorias humanas, e as coisas, e os historiadores. Ainda bem que ninguém mencionou aqui Flávio Josefo, né? Porque senão, e se vai fazer, já me perdoe já de antemão. Não, porque Flávio Josefo, e porque não sei quem, e as almas lá morrendo lá fora. Ame as almas. A igreja não vai crescer se você não amar as almas. Quantas vezes você chorou por uma alma? Quantas vezes você dobrou seu joelho e começou a chorar? Você chora sim, pelo aquele irmão que está no teu calcanhar. Você chora sim, pelaquela pedrinha no sapato. É ou não é? Meu menino, não adianta você negar não, porque eu sou pastor, eu sei o que é isso. Não adianta nem fazer cara feia também, porque eu não tenho medo disso. Sou lá do Nordeste, meu. Então preste bem atenção numa coisa. Às vezes a pessoa fica ali, não, porque... Não, e as almas lá morrendo lá fora. O vizinho do lado nunca ouviu de falar de Jesus e a pessoa falando, não, porque crescimento da igreja, eu vou fazer crescer e não sei o quê, porque eu tenho que agradar o pastor. Nós temos que agradar. Nós temos que agradar aquele que nos chamou, aleluia, para essa grande obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquele que vai dar o resultado, aleluia, para que o Senhor, aleluia, fique feliz, e o nosso pastor também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, as almas morrendo do lado, as almas morrendo lá fora, e a pessoa não tem coragem. Tem pastor, desculpe, irmão, me perdoe, mas tem obreiros e pastor que nunca mandou $1 para a missão. A gente sabe porque eu tenho que ver o relatório e tenho que olhar pelo relatório, e tem pastor que nunca fez um compromisso de mandar $1 para a missão. É missionário, está aqui na missão, mas nunca mandou $1 para o outro que está morrendo de sede lá fora. Nunca se compadeceu quando nós dizemos a Alemanha precisa da sua ajuda. A estaca está frouxa, a pessoa passa e faz que nem viu. Nós precisamos amar as almas que estão perdidas lá fora. Deus levantou pessoas que nos ajudaram a estar ali firmando estacas, alcançando vidas. Eu não posso virar as costas para aqueles que estão lá trabalhando e para nós que estamos aqui, porque tem gente lá, aleluia, mandando dinheiro para nós estarmos aqui pregando o evangelho. Nós não amamos as almas e queremos um crescimento sem amar as almas, sem chorar pelas vidas que estão lá fora. Muitos estão morrendo, e quando nós ligamos a Globo, as pessoas só assistem outras coisas. Mas quando nós abrimos, eu não ligo, eu não tenho Globo já há uns 15 anos. Mas ontem eu estava ali comendo alguma coisa, estava passando, um menino morreu e atropelado, o outro morreu atropelado, o outro morreu atropelado, o outro morreu assim, o outro morreu assim. Eu digo, Jesus, ainda bem que não tem esse negócio dentro de casa, porque só fala de desgraça, e as almas morrendo, perecendo, indo para o inferno, e nós estamos olhando para o crescimento da igreja. Aleluia, eles estão lá fora. Aleluia, vá lá buscar eles para que o nome do Senhor seja glorificado. Firme a estaca, aleluia, saia para buscar as almas. Ame as almas, ore por elas, chore por elas, porque não vai haver crescimento nenhum se você não amar aquilo que o Senhor morreu, aleluia, por amor a elas. Aleluia, se Ele é o fundamento, ore pelas almas, morra pelas almas. É tão bonito, irmãos, a filosofia, né, que o Ramon morreu, e desculpe, né? O Ramon morreu, se entregou, e a gente, que coisa linda. Mas quando sai daqui não tem coragem de orar por uma alma e buscar ela e cuidar dela. Nós precisamos firmar a estaca. Nós precisamos saber, aleluia, que esse crescimento vai vir por amor às almas. Aleluia, por amor às almas nós oramos, nós choramos. Aleluia, nós temos, e Deus vai te lembrar do pacto que Ele tinha contigo.
Aleluia, pacto. Cadê o pastor Raciel? Vem aqui, por favor, me ajudar, meu amigo. Aleluia. Os pactos que nós tínhamos com ele, quando nós víamos os pregadores pregando nos púlpitos, e nós dizíamos, um dia eu vou ser como ele, eu vou ganhar almas para o Senhor, e a gente chorava, dizendo, as almas estão perdidas. Cantávamos muitas vezes aqueles hinos, né? Eu quisera ir ao campo missionário. Bom, dói, por favor, meu amigo. Não sei cantar mesmo. Então anota, se colocar, tá bom. Né? Eu quisera ir ao campo missionário. E a gente fazia pacto com o Senhor. Senhor, me manda. Me manda, Senhor, para lá. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Aleluia, Deus está falando conosco nesta manhã. E começo de tarde Deus está dizendo, firme essa estaca. Lembra de onde você parou e volta novamente a amar as almas, a chorar pelas almas, a chorar pelas almas que necessitam, aleluia, do pouquinho de água que você recebeu aqui, dos baldes de águas que foram jogados sobre a nossa vida. Eu estou até agora aqui glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo pelas mensagens que foram dadas. Firma a estaca. Você muitas vezes fez pacto com o Senhor naquela palavra que dizia assim, eu quisera ir ao campo missionário. Me ajuda a cantar alguém aí que sabe cantar assim. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles, né, quase mortos, sem saber que era um Deus. Senhor, me leva para lá. Eu quisera. Eu queria ir para lá. Você está aqui. Aleluia. Ame as almas. Faça missão. Saia. Fale do amor de Jesus Cristo no seu trabalho. Fale do amor de Jesus Cristo às vidas. Aleluia. Firmar as estacas para o crescimento da obra. Firme as estacas para que haja um crescimento genuíno em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé nessa hora em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Escute, feche os seus olhos. Eu quero orar com você, pastor. Eu quero orar com você, obreiro. Feche os seus olhos. Continue orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos distraídos muito fácil. Você diz, Senhor, se lembra do pacto que tem comigo. E Deus diz, eu tenho pacto contigo. Eu passo no meio de vós. Eu falo contigo. Eu tenho pacto contigo, eu vou te guardar, eu vou te cercar. Eu vou cuidar da tua alma, eu vou cuidar da tua família. Escute em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que hoje chegaram aqui e estão preocupadas com as suas próprias casas, sem lembrar que Jesus é um Deus de pacto e que disse, aleluia, que iria cuidar da tua casa e da tua família e da tua parentela. O Senhor cuidará sim, aleluia. Lembra-te do pacto que tu tens com o Senhor. Queria levar a palavra do Senhor, aleluia. Firma essa estaca em nome do Senhor com humildade. Feche os seus olhos. Fogo, aleluia. Aceso em meu coração. Aleluia. Senhor, pergunto por que é que não posso andar pelos países deste mundo perdido. Aleluia. Feche os seus olhos, continue orando na presença do Senhor. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aquele que quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Aleluia, continue orando na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nós ouvimos a palavra de Deus aqui. Aleluia, nós ouvimos a palavra de Deus aqui nesta manhã. Precisamos sim,
aleluia, crescermos. Mas a orientação de Deus foi firme as estacas. Volta novamente a te lembrar de onde você parou. Aleluia, tem que ouvir e saber que Ele é um Deus de pacto. Aleluia, que vai guardar a tua casa, a tua família, que vai guardar a tua vida, sim, em nome do Senhor. Aleluia, mas eu tenho que ter humildade para saber que quem dá o crescimento é Ele e que eu não sou ninguém. Aleluia, e Ele é tudo em nós para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E tenho que me lembrar que tem almas lá fora que estão morrendo e estão precisando de um pouquinho de água. Aleluia, ame as almas que estão lá fora, para que o Senhor possa, aleluia, fazer crescer a tua tenda, para que Deus possa fazer